E se o Império Romano nunca tivesse caído? E se a noite da história jamais tivesse chegado e a chama de Roma tivesse queimado através dos séculos, alimentada não por glória, mas por uma fome insaciável? Feche os olhos. Imagine ruínas que nunca existiram, coliseus que nunca desmoronaram, estradas que nunca se perderam na poeira do tempo. Imagine uma águia dourada que nunca baixou as asas, mas que continuou a voar cada vez mais alto, cada vez mais longe, até cobrir o mundo inteiro com sua sombra. Na nossa realidade, Roma ruiu em 476 d.C. Corrupção, fome, invasões bárbaras, o império desmoronou como mármore rachado pelo tempo. O colapso abriu caminho para o caos, para séculos de trevas e estagnação. O fogo do conhecimento quase se apagou. Mas e se não? E se Roma tivesse resistido? Se tivesse repelido os invasores, domado suas crises internas, reinventado sua administração e mantido sua unidade? Um império eterno não significaria apenas estradas melhores ou cidades mais seguras. Significaria uma ordem inquebrável, sufocante, esmagando todas as possibilidades alternativas de futuro, um único centro, uma única língua, um único punho de ferro controlando milhões, bilhões. E aqui está o dilema que se insinua como veneno. Será que o mundo sob Roma eterna seria um paraíso de progresso ou uma prisão sem fim? Roma não era apenas engenharia e disciplina. Roma era brutalidade. Era escravidão em larga escala. Era sangue derramado em arenas, transformado em espetáculo. Agora imagine isso não por alguns séculos, mas por milênios. Sem queda, não haveria renascimento. Sem colapso, não haveria espaço para novas culturas florescerem livres. Não haveria Shakespeare, não haveria renascimento, não haveria Revolução Francesa. Haveria apenas a continuidade da máquina imperial, aperfeiçoada a cada geração, cada vez mais eficiente, cada vez mais implacável. O que perdemos com a queda de Roma talvez seja menor do que o que poderíamos ter perdido com sua sobrevivência. Pense no Império chegando a lugares que em nossa história só foram tocados séculos depois. Roma teria cruzado oceanos. Roma teria descoberto terras distantes. Roma teria tomado o mundo inteiro antes mesmo que ele pudesse sonhar em ser livre. E assim surge a primeira revelação perturbadora. O império que nunca caísse não seria um império glorioso, mas um pesadelo interminável, uma prisão com muros invisíveis onde não existe fora, onde não existe amanhã. Mas essa é apenas a superfície, porque se Roma jamais tivesse caído, o primeiro destino a ser alterado seria o do chamado Novo Mundo. E se Roma tivesse chegado às Américas séculos antes de qualquer outro povo, o que aconteceria com civilizações como os maias, os astecas e os incas diante da águia imperial? E se Roma tivesse chegado ao Novo Mundo 1000 anos antes de Colombo? E se as primeiras velas vistas pelos povos da América não fossem cruzes cristãs, mas estandartes dourados com a águia imperial? Na nossa linha do tempo, os povos maias, astecas e incas floresceram em relativa solidão até a chegada brutal dos europeus. Mas no mundo onde Roma jamais caiu, a história não teria esperado. Navios imensos, mais resistentes do que as frágeis caravelas que conhecemos, cruzariam o Atlântico muito antes do século XV. Não movidos por acaso ou naufrágios, mas por cálculo frio, por estratégia implacável. Quando as legiões desembarcassem, não trariam evangelhos, não ergueriam cruzes. O que marcharia pelas praias do Novo Mundo seria a personificação da ordem romana: disciplina, ferro e fome de poder. Os povos da América veriam suas cidades engolidas não pelo fogo imediato, mas por algo ainda mais cruel: absorção. Roma não destruía de imediato aquilo que podia usar. Templos maias transformados em fortalezas, zigurates astecas adornados com águias de bronze, estradas incas convertidas em rotas perfeitas para o avanço das legiões. O ouro, o milho, o cacau, a matemática avançada, a astronomia sofisticada, tudo seria incorporado à máquina imperial. Não haveria choque brutal e breve, mas um processo lento, irresistível de assimilação. Essas civilizações sobreviveriam fisicamente, mas sua alma seria apagada. E aqui está a revelação mais sombria. Ao contrário da aniquilação imediata que conhecemos,
os povos americanos teriam sido engolidos por Roma e esquecidos dentro dela, suas línguas dissolvidas no latim, seus deuses reduzidos a estátuas decorativas em templos dedicados ao imperador, suas histórias registradas não como glórias, mas como notas de rodapé em pergaminhos escritos por senadores. A diversidade que conhecemos hoje talvez jamais existisse. O mundo teria se tornado global 1000 anos antes, mas um mundo de uma só voz, uma só ordem, uma só sombra. Imagine as águias douradas fincadas nas pirâmides astecas, os cânticos dos povos nativos silenciados por coros que repetem Ave César, uma fusão de culturas, não para criar algo novo, mas para reforçar a eternidade de Roma. Mas se Roma absorveu o novo mundo, imagine o que faria com o poder que ganharia dele. O conhecimento, a riqueza, os recursos, todos voltados não para a liberdade, mas para ampliar a engrenagem imperial. E se Roma tivesse descoberto a ciência moderna séculos antes de nós, e usado cada invenção não para libertar, mas para controlar? E se Roma tivesse descoberto a ciência moderna 1000 anos antes de nós? E se telescópios apontassem para as estrelas no ano 1000? E se máquinas a vapor movessem legiões no ano 1100? E se a pólvora rugisse em arenas muito antes da pólvora da China chegar à Europa? Na nossa realidade, a queda de Roma atrasou a humanidade em séculos. A Idade Média foi marcada por lentidão, por sombras, por reinícios dolorosos. Mas num império que nunca caiu, não haveria interrupção. Cada biblioteca preservada, cada engenheiro apoiado, cada descoberta multiplicada. Roma não era um povo que parava diante do desconhecido. Onde havia rio, construiu pontes. Onde havia deserto, abriu estradas. Onde havia barreiras, ergueu máquinas de cerco. Se tivesse sobrevivido, teria aplicado essa mesma lógica à própria natureza. Mas aqui está o dilema. Em nossa realidade, ciência e liberdade caminharam juntas em muitos momentos. Invenções libertaram ideias, quebraram dogmas, abriram horizontes. Em Roma, não seria assim. A ciência serviria ao império, telescópios para mapear territórios a serem conquistados, prensas não para difundir ideias, mas para reforçar decretos imperiais. A pólvora não para festas, mas para esmagar revoltas. O conhecimento seria a arma, a inovação corrente. E aqui está a revelação aterradora. Roma não apenas avançaria mais rápido, avançaria de forma diferente. Imagine eletricidade não usada para iluminar cidades, mas para criar muralhas eletrificadas. Máquinas a vapor não em fábricas livres, mas em legiões mecanizadas. A medicina não como promessa de saúde, mas como garantia de soldados incansáveis. A própria ideia de progresso seria distorcida. Avançar não significaria viver melhor, significaria viver mais controlado. E então, a visão mais perturbadora, Roma olhando para o céu com olhos de ferro. Séculos antes da NASA, antes de foguetes, antes da ideia de espaço. A Lua não como símbolo de poesia, mas como província futura. Um estandarte da águia dourada fincado no solo lunar, não em 1969, mas talvez no ano 1400. Mas se Roma conquistasse não só a terra, mas também os céus, o próximo passo seria inevitável. Quando se domina o espaço físico, resta apenas uma fronteira a quebrar: o espaço dentro da mente. E se Roma tivesse controlado não apenas os corpos de seus cidadãos, mas também suas crenças, seus pensamentos, seus sonhos mais íntimos? E se Roma não tivesse se contentado em dominar terras e corpos? E se o império tivesse aprendido a conquistar a própria mente humana? E se a verdadeira muralha de Roma não fosse feita de pedra, mas de pensamentos? Na nossa realidade, a queda de Roma abriu espaço para caos, diversidade e multiplicidade de vozes. Novas religiões floresceram, novas filosofias surgiram, novos mundos espirituais nasceram. Mas no Império Eterno, essa fragmentação jamais existiria. Haveria apenas uma voz, a voz de Roma, a voz do imperador. A ciência que no início forjou armas e máquinas, agora se voltaria para dentro, para o invisível, a psique humana. Imagine escolas não para ensinar, mas para programar. Teatros não para entreter, mas para doutrinar. Bibliotecas não
para preservar todas as ideias, mas para selecionar apenas a que reforçam a ordem. O imperador deixaria de ser apenas governante. Ele se tornaria Deus, não pela fé espontânea do povo, mas por manipulação consciente e calculada. Com avanços precoces em medicina e química, Roma poderia ter descoberto formas de controlar emoções, de induzir estados de obediência, de suprimir vontades individuais. O pão e circo, que já eram instrumentos de distração, se tornariam armas de condicionamento em massa. O povo riria quando o império quisesse que risse, choraria quando o império quisesse que chorasse, e morreria quando o império quisesse que morresse. Aqui está a virada aterradora. A rebeldia, que sempre foi a centelha da humanidade, seria apagada antes mesmo de nascer. Nenhum gladiador se revoltaria, nenhum escravo fugiria, nenhum filósofo ousaria questionar, porque a ideia de liberdade simplesmente não existiria. O império não apenas controlaria os corpos, controlaria o imaginável. Imagine milhões de cidadãos marchando em perfeita sincronia, não porque foram obrigados, mas porque acreditam com toda a alma que não existe alternativa. Uma humanidade satisfeita em ser engrenagem. Uma humanidade moldada para nunca sonhar com algo além do império. Mas se a mente já foi conquistada, o que resta? Se Roma controla o pensamento, o próximo passo é inevitável: moldar a própria carne, o sangue, a essência biológica da humanidade. E se Roma tivesse aprendido a manipular o corpo humano, criando novas castas, novas espécies, novos cidadãos, feitos sob medida para servir ao Império Eterno? E se Roma tivesse descoberto que o corpo humano não era limite, mas matéria-prima? E se o Império tivesse aprendido a manipular músculos, sangue e ossos, como manipulava mármore e ferro? E se Roma não apenas governasse homens, mas os criasse? Na nossa realidade, Roma já era avançada em medicina para seu tempo. Cirurgias rudimentares, próteses de bronze, até mesmo ferramentas médicas surpreendentes para a antiguidade. Agora imagine um império que nunca caiu, que nunca parou de experimentar, que nunca deixou de aperfeiçoar o corpo como instrumento de poder. As legiões não seriam apenas exércitos, seriam laboratórios vivos. Cada soldado uma arma moldada desde o nascimento. Roma poderia ter criado castas biológicas, dividindo a humanidade não apenas por riqueza ou títulos, mas pela própria carne. Guerreiros forjados para suportar dor, frio e fome sem vacilar. Escravos geneticamente moldados para a docilidade, incapazes de se rebelar. Administradores de inteligência ampliada, calculando impostos e leis com precisão inumana. Imperadores quase imortais, sustentados por avanços médicos que estenderiam suas vidas até parecer divindade. O corpo deixaria de ser humano, passaria a ser decreto imperial. E aqui surge a virada brutal. Cada nascimento não seria mais acaso, mas escolha política. As fronteiras sociais se tornariam fronteiras biológicas, intransponíveis. Não haveria como ascender, não haveria como escapar. Você não nasceria livre ou escravo. Você nasceria programado para servir. A biologia substituiria as correntes. O sangue substituiria as grades. Imagine o Coliseu lotado, não para ver gladiadores comuns, mas monstros humanos, híbridos, experimentos criados para entreter a massa e aterrorizar inimigos. Imagine famílias divididas não por classes, mas por espécies. Uma humanidade despedaçada e reconstruída ao gosto do império. E surge a pergunta que corta mais fundo do que qualquer gládio. Se Roma tivesse moldado não apenas a mente, mas também o corpo, ainda restaria algo humano em nós? Mas a carne ainda tem um limite, a morte. E cedo ou tarde, Roma voltaria sua obsessão para ela, porque o único inimigo que o império jamais aceitou foi o tempo. E se Roma tivesse conquistado a imortalidade, o que aconteceria com o império e com governantes que simplesmente nunca morrem? E se Roma tivesse descoberto a fórmula da imortalidade? E se os imperadores nunca morressem e as águias do império pairassem sobre a terra por milênios sem interrupção? E se o tempo, o único inimigo que ninguém escapa, tivesse sido vencido? Na nossa realidade, Roma caiu em parte porque seus líderes morreram. Guerras civis, sucessões sangrentas, disputas internas. Cada morte de um imperador era uma abertura para o caos. Mas num império que jamais caiu, a ciência, já avançada, teria sido direcionada para um único propósito: impedir o fim.
fim. A alquimia, a medicina, a experimentação, tudo canalizado para prolongar a vida. E quando prolongar já não fosse suficiente, substituir. Órgãos trocados, carne regenerada, sangue renovado. O imperador não seria apenas governante, ele se tornaria eterno. A promessa da imortalidade parece à primeira vista uma dádiva, mas em Roma seria maldição. Pense em líderes que jamais deixam o trono, leis que jamais mudam, ideias que jamais evoluem, um império que jamais se renova. A morte é dolorosa, mas abre espaço para o novo. No império eterno, não haveria espaço. O mesmo punho de ferro fechado por séculos esmagaria gerações inteiras. E então surge a virada mais cruel. A imortalidade não seria oferecida a todos. Seria privilégio, uma dádiva para os imperadores, para os senadores, para os generais. O povo, mortal, serviria eternamente a líderes que jamais envelhecem. Década após década, século após século, famílias inteiras nascendo e morrendo sob o mesmo olhar frio e imutável do mesmo imperador. O tempo para o povo seguiria correndo, mas para o poder teria parado. Imagine olhar para o céu e ver a mesma face em estátuas, moedas e proclamações por 500, 1000, 2000 anos. A mesma voz ditando ordens, a mesma mão assinando decretos. Um mundo onde a história não anda, onde o futuro é sufocado por um presente eterno, onde Roma, em vez de cair, petrifica o mundo inteiro em sua sombra. Mas aqui está a última fronteira. Se Roma venceu a morte, cedo ou tarde buscaria vencer também o cosmos. Porque o Império Eterno não se contentaria em dominar a Terra, ele buscaria o universo. E se Roma tivesse se tornado o primeiro império interplanetário, espalhando suas legiões para além da Terra e levando sua sombra até as estrelas? E se Roma tivesse se lançado ao espaço milhares de anos antes de nós? E se as águias imperiais tremulassem não apenas sobre muralhas e coliseus, mas sobre luas distantes e mundos alienígenas? E se o primeiro império interplanetário da humanidade tivesse nascido 2000 anos atrás? Na nossa realidade, a queda de Roma atrasou séculos de ciência e tecnologia, mas no Império Eterno, o acúmulo contínuo de conhecimento teria criado algo inimaginável. Naves forjadas em aço, energia colhida do Sol, máquinas calculando trajetórias celestes muito antes de Galileu ou Newton. E Roma, insaciável, jamais se limitaria à Terra. As legiões que antes marchavam sobre desertos e florestas, agora cruzariam o vazio cósmico. Cada lua seria uma fortaleza, cada planeta uma província. Mas o espaço não é apenas um palco de glória, é vazio, frio, implacável. E a expansão de Roma não seria para todos. Colônias inteiras seriam erguidas à custa de escravos cósmicos, enviados a mundos hostis, onde a vida mal podia florescer. Povos inteiros seriam obrigados a habitar cavernas em Marte, a minerar luas de gelo, a respirar ar sintético sob a vigilância de centuriões imortais. Roma transformaria o sonho da exploração no pesadelo da dominação infinita. E então, a virada, o contato com o desconhecido. Porque nas estrelas, Roma não estaria sozinha. Seria os primeiros a ver, talvez, sinais de vida além da Terra. E, fiéis à sua natureza, não buscariam diálogo, buscariam conquista. O universo não seria um mistério a ser explorado, mas um território a ser subjugado. Imagine legiões marchando não sobre pedra, mas sobre poeira vermelha de Marte. Águias douradas erguendo-se em luas distantes, coliseus construídos em anéis orbitais, onde gladiadores lutariam diante do brilho de Saturno. Roma, agora não mais eterna apenas na Terra, mas cósmica, um império galáctico nascido séculos antes da nossa era espacial. Mas quanto mais longe Roma se expandisse, mais a pergunta final se tornaria inevitável. E se a humanidade inteira nunca tivesse conhecido liberdade, apenas o peso eterno da águia imperial? E se Roma, em vez de cair, tivesse moldado não apenas o mundo, mas o destino de toda a espécie humana? E se nunca tivéssemos conhecido
conhecido liberdade? E se desde o primeiro grito de Roma até o último suspiro da humanidade, estivéssemos acorrentados sobre a mesma sombra? E se nosso destino jamais tivesse sido nosso? O império que não caiu teria moldado não apenas cidades, exércitos ou leis, teria moldado o próprio ser humano. Séculos sem rupturas, sem quedas, sem renascimentos, uma linha contínua de ferro, atravessando gerações como uma corrente inquebrável. A história como a conhecemos nunca teria florescido. Não haveria Idade Média, Renascimento, Iluminismo. Não haveria espaço para dúvidas, para revoluções, para ideias que desafiassem o poder. Tudo seria Roma, tudo seria eterno. Mas o que é a eternidade sem escolha? O que é glória sem risco de fracasso? O que é humanidade sem o direito de errar, de se reinventar, de cair e recomeçar? Roma teria nos dado progresso, poder, talvez até imortalidade, mas teria nos roubado a essência, a incerteza, o caos, a fragilidade que fazem de nós humanos. E aqui surge a revelação mais sombria. Talvez a queda de Roma não tenha sido uma tragédia, mas uma libertação. Talvez o colapso não tenha sido o fim da civilização, mas a chance de a humanidade respirar, questionar, criar novos caminhos. Talvez a ruína tenha sido o que nos salvou de um destino eterno e sufocante. Imagine olhar o céu noturno e, em vez de estrelas livres, ver apenas símbolos imperiais brilhando em cada constelação. Um universo onde nada pertence a você, onde até os seus sonhos nascem com o selo do império. E agora, pense, será que preferimos o caos da queda ou a ordem petrificada de uma Roma eterna? Qual seria o verdadeiro pesadelo? Roma caiu e talvez, na sua queda, tenhamos encontrado o que significa ser humano, porque só no silêncio deixado pelas ruínas é que nasce a liberdade. Se este cenário te deixou inquieto, imagine os outros EC que ainda não contamos. Comente abaixo, Roma deveria ter durado para sempre ou sua queda foi a nossa salvação?